Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos ao Voz na Cidade Podcast, sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, eu sou o Igor Bulhões e hoje nós estaremos com um episódio mais do que especial, família. É uma semana diferenciada, é uma semana abençoada, semana da Páscoa. Família, eu convidei o nosso amigo aqui, o Celso Carvalho, o nosso produtor, para estar falando um pouquinho mais sobre essa semana, falando um pouquinho sobre a importância e, de fato, a essência da Páscoa. Celso. Vamos lá, meu irmão. Sejam bem-vindos ao programa, mais um episódio. Episódio diferente, né, Igor? Episódio talvez até um pouco mais curto, mas com a intenção de trazer uma coisa que é importante que muitas pessoas esquecem, que é a tradição. A gente vive hoje num Ocidente que é influenciado grandemente a cultura pelo cristianismo, e por mais que a pessoa às vezes não seja cristã, seja de outra religião, toda a nossa lei, todas as grandes influências que nós temos na tradição ocidental e no Brasil vem do cristianismo, né? Então isso é uma coisa que não tem como você negar. Você pode ser ateu, você pode estar em outra religião, mas negar que os princípios e valores do Ocidente têm como base o cristianismo, você não tem como negar. E devido a todo o processo de tecnologia, né, o avanço da tecnologia e do capitalismo, e tá tudo bem, faz parte do nosso processo também, a gente vive no mundo capitalista, as coisas foram meio que alterando, as pessoas foram se adaptando dos feriados, vamos dizer assim, para poder vender. E aí tem essa questão que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, que é a Páscoa. Ela é para comemorar alguma data importante cristã ou é para comemorar o coelhinho, venda de chocolate? Como é que é a sua visão sobre isso, ô Igor? Ô Celso, gente, olha só, lembrando primeiramente que eu não sou teólogo, tá? Não sou pastor, então assim, tenho um pouco de conhecimento sobre a área porque eu fui batizado aos 12 anos, eu sigo o cristianismo, eu sigo a religião evangélica por muito tempo, tá? Hoje eu nem falo que sou evangélico, hoje eu sou cristão, tá? Hoje eu não tenho, de fato, seguido uma religião, mas eu tenho a minha fé e acredito muito em Deus, ô Celso. E assim, a importância hoje, Celso, de falarmos sobre isso é exatamente o que você disse, porque as pessoas acabam se apegando muito aos bens materiais, à festa, ao chocolate, e acabam esquecendo, de fato, a verdadeira essência da Páscoa. E hoje eu tenho um pequenino de 9 anos crescendo e as perguntas começam a aparecer. E eu recebi algumas perguntas das quais eu fiquei curioso, sabe? Tinha coisas das quais eu não conseguia responder para ele e eu falei, opa, peraí, o meu conhecimento está limitado. Então eu preciso buscar um pouco mais de conhecimento, porque a fonte de conhecimento do meu filho, ela depende um pouco de mim e da mãe dele. Então tem as curiosidades, vem pra gente. Então a gente acaba aprendendo e se sentindo na obrigação de passar um conhecimento da qual a gente acredita que seja o conhecimento verdadeiro para ele, tá? Então, assim, nós precisamos ter muito bem em mente que a Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo, tá? Como nós aprendemos, Cristo foi crucificado, Cristo veio a óbito em uma sexta-feira e no terceiro dia, que seria no caso no domingo, ele ressuscitou. E algumas mulheres, quando chegaram, viram a pedra do seu sepulcro afastada e entenderam que ele não estava mais ali. Então, assim, a Páscoa, de fato, é para isso, para mostrar a ressurreição do Pai. Ô Celso, olha só que bacana. O Miguel virou para mim e me perguntou, ô pai, o que que o ovo tem a ver com a Páscoa? O que que o ovo tem a ver com a parte cristã? E, de fato, muitas pessoas vão falar, Igor, não tem nada a ver, isso foi criado pelo comércio e tudo mais, mas não é tão simples assim. Porque o nosso antepassado, o cristianismo antigo, antigamente as pessoas reparavam em tudo na criação do nosso grande arquiteto do universo, em nosso Pai, em nosso Deus, o que criou tudo pra gente. Então, o ovo, ele de fato representava a Páscoa, a ressurreição do Pai em um significado. Hoje, particularmente, nós vemos a gente olhando para um ovo, nós estamos vendo que a casca dele é fria, sem vida, né? Assim representa a pedra que estava em frente ao túmulo de Cristo, tá? Era uma pedra, uma casca dura, sem vida, mas no seu interior está toda a essência. E ali sai a vida. Como Maria chegou, a Maria,
Aí a Bíblia já diz que Maria foi a primeira pessoa que avistou, né, o sepulcro aberto, a pedra afastada, e existem algumas passagens que falam que foram algumas mulheres que tiveram essa primeira visão. Quando chegou lá e estava afastado, eles entenderam que não tinha mais corpo ali dentro. E Jesus disse: no terceiro dia eu irei ressuscitar. E assim vem a referência do ovo. A sua casca é fria, tá? Dura e aparentemente a essência não tem nada. Mas quando a casca se encontra vazia, é porque a vida saiu dali de dentro. Assim como o pintinho faz. Você chega, você encontra um ovo vazio, você fala, poxa, não tinha nada aqui dentro. Mas uma vida foi descoberta, uma vida saiu dali e foi embora. Então vem essa referência da questão do ovo para a questão da Páscoa. E eu não fazia ideia disso. Eu achei muito interessante, né? Que de fato faz todo sentido. Ali nós temos uma casca vazia, assim como era o sepulcro do pai, como nós temos hoje os nossos sepulcros, né? Os sepultamentos. Ali tem uma casca vazia que nós sabemos que representa uma pessoa da qual foi enterrada, mas nós sabemos que a alma dele já não está mais ali. Mas no terceiro dia, o pai ressuscitou. E o ovo, depois de um tempo, ele nasce um pintinho e a casca se torna vazia novamente. E a vida se sai. Então eu achei muito bacana, cara. E serve de explicação para nós darmos para os nossos filhos, para que eles percam um pouquinho essa curiosidade. Porque só falarmos, isso não tem nada a ver. Tudo bem, é aceitável, mas não responde, e vai ficar sempre essa curiosidade. Então eu acho que nós temos que ter algum conhecimento para ser passado ali sobre. Aí ele veio me falar, pai, mas e o coelho? Aí se você for pensar de fato, o coelho não bota ovo, pô. E o coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Existe, sim, muito antigamente, em uma religião, tá? Até em outro país, eu não me recordo qual, existia uma história que dizia que o coelho, ele botava ovo colorido para as crianças que se comportavam. Tipo Papai Noel, assim, só que era um coelho. Era um coelho que botava ovo para as crianças que se comportavam. E isso foi automaticamente, o comércio puxou esse coelho e falou, vamos botar um ovo de Páscoa, o comércio quer vender. Então o chocolate não tem nada a ver, tá? Pelo menos pelo meu conhecimento, de fato, com a nossa Páscoa que a gente conhece. Então foi introduzido porque o comércio precisa ganhar dinheiro, e isso foi acabando alimentando a cabeça do nosso povo. Se eu não me engano, tem uma tradição em algum país aí, não sei se é no próprio Estados Unidos, que pinta-se ovos de galinha, esconde, e aí as crianças vão procurando, e quem depois, no final das contas, achar mais quantidade de ovos, ganha um presente e tal, que pode ser um chocolate, pode ser alguma coisa assim. Então também tem alguma coisa aí também, assim, mais recente agora, né? Tem. Mais recente também tem alguma coisa por aí também. Tem. E da onde saiu a pintura dos ovos? Deve ser talvez dessa cultura aí. Olha só, Celso, a Semana Santa, antigamente tinha o costume, algumas pessoas, algumas religiões continuam com esse costume, desculpem, até hoje, de não ter o consumo da carne, certo? A não ser se eu não estou enganando do peixe. Acho que o peixe ainda pode o consumo, o restante da carne não. O que eles faziam? Se não matar um animal é fácil, mas a galinha não parava de produzir os ovos. O que eles faziam? Eles cozinhavam os ovos e pintavam de vermelho, tá? Entendi já. O vermelho significava o sangue de Cristo. E no domingo, no último dia, eles se alimentavam todos daqueles ovos. Então o vermelho do ovo significava o sangue e o ovo, o corpo de Cristo. Então aí veio a cultura, a galera foi buscando isso e queria. Aí começou a integrar para Páscoa, para brincadeira. Aí virou comércio, só que eles perderam a essência. Porque eu acho o comércio muito bacana e importante, mas nós não podemos esquecer da principal essência sobre isso. Então tem que ser explicado por que o ovo representa a vida. Hoje o ovo é o segundo alimento, se eu não estou enganado, tá, galera? É o segundo alimento mais rico que existe em questão de nutriente. O primeiro é o leite materno, que é essencial, e após o leite materno é o ovo. Por isso o consumo do ovo é tão alto hoje, tá? Proteína, gordura. Não, com tudo. Com tudo. O ovo é super completo, sabe? Faz muito bem. Interessante você falar isso, porque eu trabalho com marketing, posicionamento. E aí você contando essa história, uma das coisas que a gente usa muito em marketing é narrativa. Que nada mais é o que o pessoal chama hoje em dia de storytelling, né? Que é criar uma história que conecte com o seu público.
Veja, se você vende ovo de Páscoa, você pode continuar vendendo seu ovo de Páscoa, de chocolate. Mas baseado depois dessa história que o Igor contou, e você se aprofundar um pouco mais nela, por que não oferecer uma alternativa cristã? Usando o próprio ovo. Entende? Literalmente, um ovo mesmo. Então, olha, tem aqui tal, mas tem aqui um ovo de comemoração à Páscoa. Aí você pinta ele de vermelho, aí pode pintar ele com vermelho comestível, alguma coisa, alguma tinta comestível, alguma substância comestível, fazer assim, tu entendeu onde eu quero chegar. Com uma proteína e tal, que não seja da carne, que não seja doce, você entende? Assim, é um símbolo. E se você fizer bem feito, além de você agradar a tradição e quem segue a tradição, por ser uma coisa exclusiva e temporal, né? É só do período da Páscoa, sazonal, a palavra é certa, você pode até cobrar mais caro por isso. Você entende? Ou seja, olha como é que você entender, igual você fez, foi lá, procurou estudar. Se você tiver o teu viés, tudo que você está falando, eu estou trazendo para o meu viés, a minha percepção de vida, e tá tudo bem. Cada um vai ter a sua percepção, né? Então, por exemplo, teve casos de pessoas aqui em São José que fez um ovo de Páscoa de roupa. Pegou aqueles ovos de plástico, e colocou uma roupa dentro. Oh, beleza, ele pegou a ideia do conceito nessa pessoa e colocou lá no comércio dela para vender. Então, cara, perfeito, tá ótimo. Então, eu tô dando a ideia de que pessoas que às vezes fazem nesse período de Páscoa sazonal vender ovos, pode pegar essa ideia. Talvez agora tá muito em cima, pro próximo, fala, pô, tá aí, eu posso talvez testar e validar o que o Igor falou e oferecer para quem segue a tradição, que segue essa questão de não comer carne, não comer doce, tal, dar uma opção de um ovo de verdade, seguindo a tradição. Pode até usar símbolos cristãos e tal. E claro, se a pessoa acredita nisso também, né? Não vai fazer só pelo comércio. Então, assim, é interessante como você pode, quando você estuda, como você falou, teve a predisposição de estudar, você abre a sua mente para possibilidades onde você pode sim comercializar sem problema nenhum, mas também seguir a sua tradição e oferecer isso para outras pessoas. Então, quer dizer, a pessoa sabendo aproveitar isso, né? Ela pode usar os dois casos. Agora, vamos lá. Você falou comigo do ovo, já entendi e tal. Bela história, não sabia disso, dessas analogias. Mas a pergunta que não quer calar, que eu acredito que vocês estão querendo saber. E aonde entra o coelho nessa história aí? Celso, vamos lá. O coelho, de fato, ele não tem nada a ver diretamente com a Páscoa. Ele não tem nada a ver com o ovo. Foi uma história que foi inventada, mas o coelho tem tudo a ver com o cristão. Tá? E você vai me falar, Igor, por que o coelho tem a ver com o cristão? Vamos lá. O coelho, ele é referência em fertilidade. Sim. Porque ele se reproduz muito rápido, tá? E o coelho, se você reparar, o coelho, ele tá sempre de orelha em pé e de olhos abertos. Ele tá sempre atento a tudo. E assim deve ser o cristão. O cristão tem que estar sempre atento à volta de Deus. Tá? Ele tem que estar sempre atento à volta do Pai. E usar como referência a reprodução rápida é a nossa obrigação de reproduzirmos a palavra do Pai a todos, que nós tivermos a oportunidade. Então o coelho também faz parte, em tese, tá, em conhecimento da Páscoa. Porque nós precisamos ficar sempre atentos à volta do Pai e lembrarmos que nós temos que semear a palavra do Pai. Aquele que tem o conhecimento tem a obrigação de divulgar e dividir esse conhecimento, tá? Então eu vou falar aqui agora, hoje, para todos os cristãos. Você tem o conhecimento da palavra do Pai, você tem a obrigação em semeá-la, tá? Isso é o que eu sinto no meu eu interior. E hoje foi um dos motivos que eu decidi estar fazendo. Hoje nós temos um canal que tem uma visibilidade, nós temos alguns seguidores, nós temos algumas pessoas que acompanham e gostam do nosso trabalho. Então eu me achei na obrigação de vir aqui, depois de ouvir algumas perguntas do meu filho. Eu falei, é a minha obrigação em dividir um pouquinho que eu aprendi com as pessoas. E galera, sempre se lembre, tá? Eu sou cristão. Eu uso, tá, como referência ao cristianismo a maior autoridade, na verdade a única autoridade que nós tivemos e referência do cristianismo aqui na Terra, que foi Jesus Cristo. Ele nunca julgou ninguém. Ele acolheu aqueles que buscaram a Ele. Então pense muito bem sobre isso. Pense se você está fazendo a sua parte, porque o Pai sempre disse, eu vou falar aqui algo que eu sigo para a minha vida, é o seguinte, nós reclamamos muito
sobre as pedras que nós encontramos em nosso caminho. Mas se você tem fé para seguir o seu propósito, tenha certeza que uma força maior já retirou aquela pedra do seu caminho. Porque o Pai sempre diz, tá? É bíblico. Faça a sua parte, que eu farei a minha. Nós costumamos sempre reclamar que nós não conquistamos, que nós não alcançamos o nosso objetivo. Mas você tem feito a sua parte. De verdade, pare e reflita. Será que eu estou fazendo? Ou será que eu estou reclamando mais do que produzindo? Porque para acontecer, depende só de você. Entenda isso. É você com você. É você com Deus. É o teu coração. Você não tem que fazer nada para que as pessoas vejam. Portanto, eles sempre falam, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então faça por você, não pelos outros. Começa a entender. E naquele momento de dificuldade que você estiver precisando de força, para e pensa. Jesus, quando esteve na Terra, claro que não tem como nos compararmos. A gente não consegue fazer 10%, 5% do que ele fez. Mas usa sempre ele como espelho. O que ele faria no meu lugar? E tenta fazer o seu melhor. E eu tenho certeza que o Pai vai entender que está vindo de coração. E para ele é o que importa. É o seu coração com ele. Tá? Então eu quero deixar isso bem claro. Nós sempre buscamos melhorias para a nossa casa, para a nossa cidade, para o nosso mundo. Nós reclamamos de todos aqueles que estão errando. Mas a primeira oportunidade que a gente tem, a gente faz igual, irmão. Então nós precisamos primeiro mudar o nosso eu interior. Se a gente conseguir nos mudar, se a gente conseguir melhorar, evoluir, automaticamente as pessoas que estão ao redor vão ser pessoas melhores, mais evoluídas, e assim você vai mudando o seu ciclo de vida. Mas tem que vir de você, não esperar do próximo, porque você sempre quer um próximo melhor ao seu lado, mas você nunca melhora o que você precisa melhorar. Tem muitas analogias que a gente pode tirar. Falta de analogia não falta, a verdade é essa. É que as pessoas ficam tão às vezes focadas no seu problema, igual você falou, que não conseguem enxergar esses pequenos detalhes. Então, esse teu trabalho de você vir aqui hoje, que é um trabalho, né? É uma prestação de serviço pública. E trazer essas opiniões, trazer essas visões, essa analogia, cara, eu acho que faz diferença, porque traz na nossa memória, assim como trouxe na minha, por mais que hoje eu não frequente uma igreja, mas trouxe na minha memória esses princípios. Minha mãe falava uma coisa pra mim, que eu acho que muita gente já ouviu isso, quem é da tradição. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar, para que mais tarde não se desvie. Por mais que hoje eu não frequente uma igreja, não sou membro de uma igreja, mas os valores, os princípios ficam internos, cara. E você falando isso aí, eu me lembrei dessa questão da tradição do peixe e como a gente trazer essa analogia. Então, cara, parabéns. Esse trabalho que você está fazendo hoje, assim, realmente é uma coisa que aumenta a nossa consciência. Eu acho que é isso que as pessoas precisam ouvir também. Não, com certeza, com certeza. Isso que você falou aí de a questão de dar o conhecimento para o seu filho, isso é muito importante, irmão. Eu fui nascido e criado, vamos dizer, eu entrei na igreja, se eu não estou enganado, eu tinha uns 6 anos, fiquei até os 13, fui batizado, tá? Na época por um pastor da qual eu tenho um grande apego, grande apreço, porque é uma pessoa incrível, sabe? E fica algumas coisas gravadas na sua memória, na sua infância, né? E você adquirir o conhecimento sobre a palavra, sobre as histórias bíblicas, cara, é muito bacana, porque hoje eu consigo compartilhar e compactuar isso com meu filho. Eu falo, gente, você não é dono, tá, do seu filho. Você cria ele para que ele se torne uma pessoa depois. Aí vai depender da sua criação, se de fato ele vai se tornar uma pessoa melhor ou pior. O conhecimento é dado. Ele pode fazer depois que ele crescer o que ele bem entender. Mas ele tem que ter o conhecimento sobre o que é certo e sobre o que é errado. Esse é meu dever como pai. Tá? Como Cristo disse, você está falando a questão do peixe. Ele te dá a vara, não o peixe. Tá? Então ele vai te ensinar como funciona. Se você quer buscar o peixe ou não, isso daí é particular e pessoal seu. Não adianta eu te dar o recurso e você não exercer a sua função. Se eu fizer a minha parte, mas você não fizer a sua, não adianta, cara. Você não é um casco para mim estar igual uma tartaruga te carregando. Eu tenho que te ensinar. E você tem que acreditar e adquirir conhecimento sobre o princípio, sobre os valores, principalmente sobre os valores cristãos.
porque hoje são os que me representam. Então eu faço questão da qual o meu filho adquira esse conhecimento. Para encerrar, então, vamos deixar uma palavra então para o pessoal aí, final, sobre a Páscoa, o que você deseja sobre isso, para encerrar essa questão aí. Vou pedir a Dani para colocar na câmera central ali. Direciona para a galera aí. Família, é isso aí. E eu venho falar aqui para vocês hoje que eu sou muito grato por todos que acompanham a gente, por todos que acreditam no nosso trabalho, tá? Que nos dão força, nos dão esperança. E eu venho pedir hoje para vocês, nesse domingo especial de Páscoa, tá? Tenha mais amor, mais empatia, tá? Mais sabedoria em lidar com as outras pessoas, tá? Faça o seu melhor todos os dias. E sempre se lembre, o seu Criador deu o bem mais importante por você. Ele deu seu único filho para que viesse na terra, se sacrificasse e desse você a oportunidade de buscar a salvação. Lembrando que é o seguinte, ele te deu a oportunidade de você buscar a sua salvação. Ele não te deu a salvação, ele te deu a oportunidade. O que você vai fazer com essa oportunidade que vai dizer se você merece ser salvo ou não. Então, cuide mais das outras pessoas, ame um pouco mais as outras pessoas e se lembre da única referência religiosa que nós tivemos aqui na Terra, que foi Jesus. Tá? Família, muito obrigado por todo o carinho, pela forma que vocês têm lidado e cuidado da gente aqui também, do Voz da Cidade Podcast, tá? Celso, agradeço muito por essa parceria, por estarmos aqui passando e hoje por essa data incrível que é a Páscoa. E eu deixo aqui para todos vocês uma feliz Páscoa e sempre se lembrem da verdadeira essência da Páscoa. Foi no dia que Jesus ressuscitou e nos trouxe essa oportunidade maravilhosa de podermos ser salvos. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando por aqui. Lembre-se, você que está acompanhando a gente aqui, de fazer os 3 Cs, né, Igor? Curtir, comentar e compartilhar. E comente aí também pra gente o que você achou desse episódio, quais as suas sugestões para o próximo episódio. E em breve a gente vai trazer mais convidados. E é isso, e até o próximo episódio. É isso aí, família. Até o próximo episódio. Uma feliz Páscoa, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.